Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje vamos continuar com o estudo sobre a oração e vamos falar sobre o que significa orar em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a orar em seu nome, ou seja, em nome de Jesus. Em João 14, versículo 13 e 14, ele diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." Esse é o estudo de hoje sobre o significado da oração. Mas antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que este programa possa nos enriquecer, que possamos ser cristãos melhores, dar um bom testemunho através da nossa vida cristã. Amado Deus, nos ensina a orar. Que possamos cada vez mais buscar a Ti em oração e entregar a nossa vida em Tuas mãos. É o que fazemos neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Novamente em João 16, versículos 23, 24 e 26, ele diz: na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não oramos ao Pai em nome do Pai. Jesus deixou bem claro que quando oramos ao Pai, devemos orar no nome do Filho. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome. O que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse aos seus discípulos para orar em seu nome? Bem, eu creio que a oração sobe ou desce de acordo com o conceito que temos de Jesus Cristo. A pessoa que tem uma visão medíocre do Senhor Jesus não pode ter uma vida de oração de valor. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta afirmação vinda de Jesus Cristo é muito clara. A pessoa que nunca recebeu a Cristo como Salvador pela fé, nunca poderá encontrar o caminho para Deus. Quem rejeita o Filho não tem acesso ao Pai. Várias vezes fui para cidades que não conhecia e precisei pedir ajuda. Certa vez perguntei por um endereço a uma pessoa e ela me respondeu: pegue a segunda rua à direita, na quarta pegue à esquerda, vá até o semáforo, passe então pela igreja de tijolos vermelhos. Você não vai se perder. Bem, na verdade eu me perdi. Mas uma vez perguntei a um homem que estava sentado em uma caminhonete num posto e ele me disse: siga-me, que eu te levo até lá. Para mim, este homem era o caminho, e desta vez eu não me perdi. Nossas orações não poderão encontrar o caminho até Deus se não formos a Ele através de Jesus Cristo. Nem todos podem reivindicar o direito de se aproximar do trono da graça de Deus. As únicas pessoas que têm o direito de acesso a Ele são aquelas que reconhecem o Filho de Deus. Ouça, meu amigo, se você nega o Filho, também nega o Pai. Qualquer pessoa pode orar a Deus? A Bíblia diz que não. A oração é comunhão com Deus. E a luz não pode ter comunhão com as trevas, de acordo com 2 Coríntios 6,14. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Creio que há pessoas que falham em sua vida de oração porque nunca nasceram de novo. Elas não sabem que não têm direito de pedir coisas a Deus, a menos que se tornem filhos de Deus. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos homens que o rejeitavam: vós tendes por pai ao diabo. Eu não acredito por um segundo que um filho do diabo possa reivindicar uma resposta à oração, a menos que este seja um clamor de arrependimento e de aceitação de Jesus Cristo. Por outro lado, se somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, segundo Gálatas 3:26, então temos o direito de acesso a Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. O que significa orar em nome de Jesus?
É certamente mais do que uma simples expressão para terminar a oração quando dizemos oramos em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que não se trata disso, mas sim, que é mais, muito mais que isso. Eu não estou sugerindo que concluir nossas orações em nome de Jesus seja errado. Não é isso? Esta é a forma como eu sempre termino as minhas orações, não porque seja um hábito, mas porque a Bíblia me diz que orar em nome de Jesus é essencial se eu quero ter respostas às orações. Diante de Deus, há poder na oração, quando é feita em nome de Jesus. No entanto, parece que há pessoas que oram em nome de Jesus, mas sua vida de oração é um desastre. E por que isso acontece? Bem, como eu disse anteriormente, existem muitos requisitos para uma oração vitoriosa. A ausência de alguns deles pode prejudicar as nossas orações. Portanto, não é suficiente orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar para a sua glória. Esse nome representa a pessoa que leva o nome. Uma vez me pediram para orar na cerimônia de inauguração de uma escola. Quando o diretor me convidou, me pediu para escrever a oração antes e enviar-lhe uma cópia para que ele a aprovasse. Quando perguntei por quê, ele disse que a comissão tinha votado unanimamente para omitir o nome Jesus, de modo a não ofender os judeus que estariam presentes naquele evento. Eu lhe disse então que não poderia orar a Deus deliberadamente e omitir o nome de Jesus Cristo. A oração que não é feita em nome de Jesus não é feita no Espírito Santo e não está de acordo com o Novo Testamento. Jesus disse em João 16, versículos 13 e 14, mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele me glorificará. A palavra de Deus me ensina que devo orar de acordo com a maneira de Deus e não da minha maneira. Orar em nome de Jesus Cristo é orar em união e comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é usar o seu nome como uma fórmula mágica para conseguir o que eu quero, mas como um meio para honrá-lo e glorificá-lo. A oração deve estar em conformidade com a natureza e o desejo do Senhor Jesus. Orar em nome de Jesus é apelar para a autoridade de Jesus. O pecador que vier a Deus no nome de Jesus recebe a salvação. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, se um descrente se aproxima de Deus e lhe pede que o salve em nome de Jesus, honrando e glorificando a Jesus como Senhor e Salvador, Deus irá salvá-lo. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você se lembra que no dia de Pentecostes, Pedro exortou os convertidos a serem batizados em nome de Jesus? Atos 2:38. Em Colossenses 3:17, Paulo exorta os cristãos dizendo: e quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em toda a nossa conduta, a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo estão em risco. Nós, cristãos, representamos Jesus na terra. Somos identificados como filhos de Deus. Portanto, quando oramos a Deus, nós o fazemos nos méritos do seu bendito Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, uma noite eu e minha esposa estávamos viajando e ficamos em um hotel. De repente, eu vi alguém protestando do lado de fora do hotel. Um homem que suspeitava que sua esposa estava lá com outro homem num quarto. Estava gritando. Momentos depois, o telefone do nosso quarto tocou. Quando eu respondi, o homem gritando me disse que se eu estivesse com a sua mulher, ele iria me matar. Claro que a sua esposa não estava comigo. A mulher que estava comigo era a minha esposa, que sempre viaja comigo. Um tempo depois, alguém estava batendo à nossa porta. Eu não abri e perguntei quem era e o que queria. E uma voz me disse que era a polícia e que eu deveria abrir a porta em nome da lei. Olhei pela janela e lá estava um policial fardado. Então eu abri a porta. Se o policial tivesse me mandado abrir a porta em seu nome, eu não teria aberto. Se ele tivesse dito, sou o João Pereira, abra a porta, não teria aberto. Mas como veio em nome da lei, eu sabia que ele estava vindo com a autoridade da cidade e do estado. Então, eu abri a porta e apresentei a minha esposa a ele. Junto com o policial estava o homem que procurava sua esposa. Como não encontraram o que estavam procurando, continuaram o seu caminho. Eu abri a porta quando ele disse que vinha em nome da lei, representando a autoridade daquela cidade. O nome de Jesus
é a autoridade que abre a porta à presença de Deus e nos dá o direito de sermos ouvidos diante do trono da graça. Jesus Cristo não está aqui na terra, não está ministrando aos seus seguidores como fez com os discípulos, mas podemos nos aproximar do Pai e devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é simplesmente que a Bíblia diz que Deus não é obrigado a conceder audiência a pessoas que não consideram e respeitam o seu Filho Jesus. Quem não honra nem glorifica o Salvador não tem o direito de esperar que Deus responda às suas orações. Uma das coisas boas sobre confiar em Jesus Cristo e glorificá-lo é que isto nos coloca no campo da oração e nos permite ir até Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. A oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo tem valor diante de Deus. Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará." Muitos anos atrás, li uma história interessante sobre a vida de Moody. Ele estava conduzindo uma série de reuniões em uma cidade de Illinois. A esposa de um juiz conhecido daquela cidade se aproximou e perguntou se ele poderia falar com o marido incrédulo sobre a sua necessidade de Cristo. Bem, no início Moody não estava muito tranquilo quanto a isso, porque o juiz era um homem bem preparado academicamente e Moody não era. Tinha sido um vendedor de sapatos, sem nenhuma educação formal, mas no final concordou em visitar o juiz. A notícia se espalhou de que um jovem evangelista estava vindo para converter o juiz. O juiz era unitariano e não acreditava na divindade e no sacrifício de Jesus. Assim, quando Moody entrou no escritório, os funcionários estavam rindo e falando baixinho sobre como o inteligente juiz iria arrasar o jovem e ignorante pastor de Chicago. Quando Moody e o juiz se encontraram, tiveram uma breve conversa. Ele apenas pediu uma coisa ao juiz: "Se algum dia o senhor se converter a Jesus Cristo, o senhor me conta." Com um sorriso, o juiz disse: "Quando isso acontecer, eu vou avisá-lo." Naquele ano, o juiz se converteu a Cristo. Quando Moody o soube, foi visitá-lo e com alegria o juiz compartilhou como se converteu. Numa noite, quando sua mulher estava em uma reunião de oração, começou a se sentir muito infeliz. Não sabia por que se sentia assim. Ele foi para a cama antes de sua esposa voltar, mas não conseguiu dormir a noite toda. Levantou cedo. Ele disse à esposa que não iria tomar café e foi para o escritório. Quando chegou, ele disse a todos os funcionários que poderiam tirar o dia de folga e se trancou em seu escritório. Mas ele se sentia cada vez mais miserável, até que finalmente caiu de joelhos e pediu a Deus para perdoar os seus pecados. Mas ele não fez isso em nome de Jesus, porque ele não acreditava no derramamento do sangue de Cristo e continuou a orar para que Deus perdoasse os seus pecados, só que não obteve resposta. Finalmente, em desespero, clamou a Deus, pedindo perdão em nome de Jesus, e imediatamente encontrou paz. Hebreus 10:19 diz: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus." Isso significa que somente aqueles que aceitam o ensino bíblico sobre o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode entrar na presença de Deus. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus significa que podemos orar a Deus, se crermos que os nossos pecados foram purificados pelo sangue do Filho de Deus. Por outro lado, aqueles que não acreditam nisso não podem orar a Deus. Uma pessoa pode orar, mas Deus rejeitará as suas orações. Para aqueles que rejeitam o sangue de Cristo, a verdadeira oração bíblica é uma completa impossibilidade. Qualquer pessoa que tira o sangue de Cristo de sua teologia e dos hinos se separa de Deus na oração. Eu estou surpreso que certos grupos religiosos nos Estados Unidos estão tirando os hinos do inário que falam do sangue de Jesus Cristo. Isso é perigoso. É perigoso um pregador tirar o sangue de Jesus Cristo do seu ministério. Quando negamos o sangue de Cristo, nós nos separamos de uma vida de oração bem-sucedida. Deus nunca irá responder às orações daqueles que negam o seu Filho. É muito importante que compreendamos o que Jesus quis dizer com estas palavras: "Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará." Precisamos orar em nome de Jesus. Um dia ouvi um jovem pregador orar. Isto foi o que ele disse, exatamente assim: "Deus, viemos aqui pedir-lhe para enviar o teu Espírito para esta reunião. Oramos para que tu abençoes a palavra de Deus."
Sabemos, Deus, que tu podes fazer isto porque nós oramos em teu nome. Amém. Nesta oração existem sérias falhas. Mas não me escrevam, por favor, dizendo que eu estou julgando alguém, porque não estou fazendo isso, já que não conheço o coração deste homem, nem conheço o seu relacionamento com Deus. Estou apenas citando as palavras e nem disse o nome dele também, para que você possa me entender. E com base nos ensinamentos da palavra de Deus, posso dizer que a oração deste homem não faz sentido. Quais foram os erros de sua oração? Antes de tudo, o jovem pediu a Deus que enviasse o seu Espírito. Esse pedido não faz sentido pela simples razão de que o Espírito Santo já vive no crente. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo escreveu: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Paulo disse em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, será que faz sentido pedir a Deus que envie o seu Espírito Santo quando ele já está presente? Ele já está presente em cada cristão individualmente e em todo o corpo da igreja, aqueles que nasceram de novo. Então, por que orar para que o Espírito Santo venha quando ele já está aqui? Portanto, essa oração não faz sentido. Esta pessoa também orou ao Pai em nome do Pai, dizendo: Deus, sabemos que tu podes fazer isto porque nós pedimos em teu nome. Jesus disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. João 16, 23. Essa oração não tem poder por omitir o nome, a autoridade e a glória do Senhor Jesus Cristo. Insisto, amigo, que é uma parte essencial da vida de oração do cristão reconhecer a autoridade do Senhor Jesus, pois é através dela que podemos entrar na presença de Deus. Agora, algumas pessoas podem se perguntar: o que acontece com aqueles que não creem em Jesus? Eles não são sinceros em suas orações? Caros amigos, eu não estou questionando a sinceridade ou a falta dela. É possível que alguns sejam muito sinceros, mas na realidade estejam sinceramente equivocados. Deus não nos aceita com base em nossa sinceridade. Ele o faz através do sangue de Jesus. Esta é a base bíblica para que um homem se aproxime da presença de Deus. Se você negar o Senhor Jesus Cristo, não pode esperar uma resposta para suas orações, por mais sincero que você seja. Deus não responde às orações daqueles que negam o seu Filho. Devemos nos aproximar de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu era pastor na Pensilvânia, uma mulher da comunidade foi muito crítica com o sermão que eu preguei sobre João 14,6. Ela disse que queria provar que eu estava errado e que me diria o que realmente significava aquele versículo. Ela citou 4 diferentes grupos religiosos e disse: suponhamos que estas pessoas queiram ir de Bristol para Filadélfia e queiram viajar de trem. E citando um outro grupo religioso disse: suponha que eles querem ir para Filadélfia e decidiram ir de carro. Depois disse: suponhamos que vocês, os evangélicos, queiram ir para Filadélfia e queiram ir de bicicleta. Depois disse: vamos supor que, referindo-se ao seu grupo religioso, queremos ir para Filadélfia e queremos fazer isso de barco pelo rio. Qualquer pessoa com um pouco de cérebro pode ver que estamos todos indo para Filadélfia, mas apenas fazemos isso por meios diferentes. Esta foi a sua explicação de João 14,6. Você sabe qual foi a minha resposta? Eu disse: deixe-me lhe dizer algo. Sua ilustração não funciona pela simples razão de que não estamos indo para Filadélfia. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, e não vamos de barco, nem de bicicleta ou de trem. Ou vamos pelo caminho de Jesus Cristo, ou então nunca chegaremos lá, e vamos todos para o inferno. Jesus não só é o único caminho ao Pai para estabelecer o nosso relacionamento com Deus, mas também o caminho para a presença do Pai em nossa vida de oração. Portanto, queridos amigos, vamos aprender a orar como a Bíblia ensina. Não é apenas um clichê quando dizemos em nome de Jesus. Não estamos simplesmente obedecendo o ensino do Senhor Jesus Cristo, que disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Conclua a sua oração no nome de Jesus. Pratique o que Jesus ensinou e isto ajudará em sua vida de oração. Em nosso próximo programa falaremos sobre a oração e a fé.
veremos que não faz sentido orar se não temos fé. Até lá, e que o Senhor o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss.